O sol ainda dormia quando Zé Pequeno acordou com o barulho dos cascos. Pela fresta da parede de taipa, viu os vultos se movendo na penumbra do amanhecer. Eram eles. Os cangaceiros de Lampião tinham chegado à fazenda do Coronel Antônio durante a madrugada. O menino de 12 anos saltou da rede de estopa e correu descalço pelo terreiro, esquivando-se das galinhas assustadas. Seu coração batia como um zabumba nas festas de São João. Finalmente, veria de perto os homens que povoavam seus sonhos desde pequeno. Escondeu-se atrás do curral, onde as cabras baliam nervosas. Dali podia observar tudo sem ser visto. Os cangaceiros descarregavam os cavalos e conversavam em voz baixa com o coronel. Lampião estava no centro do grupo, inconfundível com seu chapéu de couro enfeitado de moedas e medalhas que brilhavam mesmo na luz fraca da aurora. Zé Pequeno conhecia cada detalhe daquela figura lendária pelos relatos que ouvia na feira de Petrolina. O rei do cangaço era alto, de ombros largos, com um bigode espesso que sombreava o rosto queimado de sol. Trazia o rifle Winchester apoiado no ombro e uma cartucheira cruzada no peito. Aos olhos do menino, era a própria encarnação da liberdade. "Coronel, precisamos de mantimentos para 15 homens", disse Lampião, tirando o chapéu e passando a mão nos cabelos negros. De informações sobre a volante do tenente Bezerra. O coronel Antônio, um homem gordo de barba rala, acenou com a cabeça. "Podem contar comigo, capitão. Bezerra passou por aqui há 3 dias, seguindo para Cabrobó. Disse que ia cercar vocês no riacho do navio." Lampião sorriu, revelando os dentes brancos. "Então é lá que não vamos estar." Os outros cangaceiros riram baixinho. Zé Pequeno observou cada um deles, gravando na memória os rostos marcados pelo sol e pela vida dura. Via Corisco, magro e nervoso como um gato selvagem. Volta Seca, de olhos claros que contrastavam com a pele escura. Sabonete, que limpava obsessivamente o rifle, mesmo estando impecável. O menino passou a manhã inteira espiando. Viu quando trouxeram a comida da cozinha grande. Carne de bode assada, feijão de corda, rapadura e cachaça. Os cangaceiros comeram com apetite, mas sempre atentos, com as armas ao alcance das mãos. Foi então que Zé Pequeno cometeu seu primeiro erro. Fascinado pela cena, inclinou-se demais para fora do esconderijo. Um dos cangaceiros o avistou. "Epa, tem um molequinho ali espiando a gente!" gritou Volta Seca, apontando na direção do curral. Antes que pudesse fugir, mãos fortes o agarraram pelos braços. Zé Pequeno se viu face com Lampião, que o estudava com olhos penetrantes. "E esse aí, coronel, é de confiança?" "É o Zé Pequeno, filho da Severina, minha cozinheira", explicou o coronel. "Menino trabalhador, mas meio sonhador." Lampião se agachou, ficando na altura do garoto. "Sonha com o quê, menino?" Zé Pequeno engoliu em seco. A presença do cangaceiro era ainda mais impressionante de perto. Podia sentir o cheiro de couro, pólvora e suor que emanava dele. "Sonho em ser cangaceiro, seu Lampião. Andar livre pelo sertão, sem patrão, sem obedecer ordem de ninguém." Os homens riram, mas Lampião permaneceu sério. "Tu sabes o que é ser cangaceiro de verdade, moleque?" "Sei sim, senhor. Ser valente, andar armado, fazer justiça." "Justiça", repetiu Lampião, como se provasse o sabor da palavra. "E tu achas que eu faço justiça?" Zé Pequeno assentiu vigorosamente. "O senhor defende os pobres dos coronéis ruins, pune quem faz maldade." Lampião ficou de pé e deu alguns passos, pensativo. "Coronel Antônio, esse menino pode ser útil. Conhece bem a região? Como a palma da mão", respondeu o fazendeiro. "Nasceu e se criou aqui. Quer mesmo ser cangaceiro, menino?" O coração de Zé Pequeno quase explodiu de alegria. "Quero sim, seu Lampião, mais que tudo nesse mundo, então vem conosco. Mas fica sabendo, não tem volta. Uma vez cangaceiro, sempre cangaceiro. Até a morte." Naquela tarde, Zé Pequeno se despediu da mãe. Severina chorou, implorou, tentou segurá-lo,
mas o menino estava decidido. Nas palavras de Lampião, via a chance de escapar da vida de miséria que o esperava na fazenda. Meu filho, pelo amor de Deus, não vá com esses homens, suplicou a mulher agarrando o braço do garoto. Não se preocupe, mãe, vou voltar rico e respeitado. O senhor Lampião disse que quem anda com ele nunca passa necessidade. Severina olhou para Lampião com olhos cheios de lágrimas e raiva. Capitão, ele é só uma criança. Não sabe o que está fazendo. Lampião evitou o olhar da mãe. A vida ensina depressa no sertão, dona Severina. E o menino quer aprender, melhor que seja comigo do que com outros piores. Ao entardecer, o bando partiu. Zé Pequeno montou numa égua velha, seu coração disparado de emoção. Finalmente estava livre. Olhou para trás uma última vez e viu a figura pequena de sua mãe no terreiro, as mãos cobrindo o rosto. A cavalgada noturna foi a coisa mais emocionante que Zé Pequeno já havia vivido. Os cangaceiros conheciam cada trilha, cada pedra, cada árvore da caatinga. Cavalgavam em silêncio, comunicando-se apenas por gestos. O menino se sentia parte de algo maior, de uma irmandade de homens livres e temidos. Pararam para descansar num lugar chamado Angico Torto, uma formação rochosa que oferecia proteção natural. Foi lá que Zé Pequeno teve sua primeira lição sobre a vida no cangaço. Menino, chamou Corisco enquanto verificava as balas do rifle. Tu vai aprender umas coisas. Primeira, aqui não tem amigo, tem companheiro. Amigo é luxo que cangaceiro não pode ter. Segunda, continuou Volta Seca, nunca baixe a guarda, nem quando estiver dormindo. O sertão tá cheio de gente querendo nossa cabeça pela recompensa. Terceira, disse Sabonete, sem levantar os olhos da arma que limpava. Se for pego vivo, não conta nada, nem sob tortura. Quem fala morre devagar. Zé Pequeno assentiu, tentando gravar cada palavra. Mas aquilo tudo ainda soava como aventura aos seus ouvidos de criança. Lampião se aproximou carregando uma espingarda velha. Essa aqui vai ser sua. Não é grande coisa, mas atira. Amanhã tu começa a aprender a usar. O menino pegou a arma com mãos trêmulas. Era pesada, muito mais do que imaginara. O metal frio queimou suas palmas suadas. Obrigado, seu Lampião. Vou aprender ligeiro. Vai ter que aprender. Aqui não tem tempo para menino lerdo. Naquela primeira noite, Zé Pequeno mal conseguiu dormir. Deitado na pedra dura, com apenas uma manta fina para se cobrir, observava as estrelas e sonhava com as aventuras que o aguardavam. Seria respeitado e temido como Lampião. Teria dinheiro, cavalos, armas. As moças do sertão suspirariam por ele. Mas quando o sono finalmente chegou, trouxe consigo o primeiro pesadelo. Sonhou com o rosto choroso da mãe que o chamava de volta. Acordou assustado, com o coração disparado. Ao redor, os cangaceiros dormiam com as armas nas mãos, sempre alertas mesmo no sono. Corisco estava de sentinela, sentado numa pedra alta. Notou que o menino havia acordado e fez sinal para que se aproximasse. Não consegue dormir? Tive um sonho ruim, confessou Zé Pequeno. Vai ter muitos. No começo é assim. Depois a gente se acostuma com tudo, até com os pesadelos. O senhor se arrepende de ter virado cangaceiro? Corisco ficou em silêncio por um longo tempo, os olhos fixos na escuridão da caatinga. Arrepender é palavra que não existe mais pra gente, menino. A gente é o que é. E pronto. O amanhecer trouxe a primeira grande decepção. Zé Pequeno acordou com dores pelo corpo todo. A cavalgada e a noite na pedra haviam cobrado seu preço. Mas não houve tempo para lamentos. Levanta, dorminhoco! Gritou Volta Seca. Cangaceiro não tem moleza, não. O café da manhã foi rapadura com farinha seca e água morna de Bornal. Nada das refeições fartas que o menino imaginara. Enquanto comia, Lampião se aproximou. Hoje tu vai ter tua primeira prova, menino. Vamos visitar um comerciante que deve dinheiro ao bando. Tu vai junto para aprender como as coisas funcionam.
A casa do comerciante ficava numa encruzilhada de estradas de terra. Uma construção baixa de tijolos com uma venda na frente. Zé Pequeno cavalgava ao lado de Lampião, tentando imitar a postura altiva do líder. Na imaginação do menino, seriam recebidos como heróis, com respeito e admiração. A realidade foi bem diferente. Quando os cangaceiros se aproximaram, um silêncio pesado desceu sobre o local. As poucas pessoas que estavam na venda se dispersaram rapidamente, como pardais assustados. Algumas crianças correram para dentro de casa. Uma mulher fez o sinal da cruz. "Seu Antônio Gago!" gritou Lampião, ainda montado. "Te apareça aí que tenho um assunto contigo." Da porta da venda surgiu um homem baixo e gordo, suando abundantemente apesar do frio da manhã. Suas mãos tremiam visivelmente. "Capitão Lampião, que honra!" gaguejou o comerciante. "Deixa de cerimônia, Gago. Tu sabe por que tô aqui." O homem engoliu em seco. "Capitão, eu explico. Os negócios andam ruins. A seca uma ova." Cortou o corisco, descendo do cavalo com agilidade felina. "Tu é querendo nos enganar." Zé Pequeno observava tudo fascinado. Finalmente, veria a famosa justiça dos cangaceiros em ação. Lampião cobraria a dívida do comerciante trapaceiro e distribuiria o dinheiro entre os pobres, como faziam os heróis das histórias que ouvia. "Seu Gago", disse Lampião, agora de pé na frente do homem. "Nós temos um acordo. Tu vende minhas mercadorias e me dá minha parte. Simples assim. Mas, capitão, eu juro pela alma da minha mãe que..." A frase foi interrompida por um tapa que fez o comerciante cambalejar. Lampião havia se movido tão rápido que Zé Pequeno mal viu o golpe. "Não jura pela tua mãe, não, que ela era mulher direita", disse o cangaceiro, a voz ainda calma. "Diferente do filho safado que ela pariu." O menino sentiu um frio na barriga. Aquilo não estava acontecendo como nas histórias. Onde estava a nobreza, a justiça pelos oprimidos? Volta Seca entrou na venda e começou a revirar tudo. Jogava mercadorias no chão, abria sacos, derrubava prateleiras. O barulho era ensurdecedor. "Achei, capitão!" gritou de dentro da loja. "O safado escondeu o dinheiro numa lata de querosene." Trouxe um embrulho sujo de pano. Lampião abriu e contou as notas com cuidado. 200.000 réis, menos da metade do que me deve. "Capitão, é tudo que tenho. Pelos cravos de Cristo. Tu tá mentindo, Gago. E eu odeio mentiroso." Foi então que Zé Pequeno viu algo que o marcaria para sempre. Lampião pegou uma faca da cintura e, num movimento rápido, cortou a orelha direita do comerciante. O homem gritou de dor e caiu de joelhos, o sangue escorrendo pelo pescoço. "Da próxima vez que mentir para mim, corto a outra", disse Lampião, limpando a lâmina na própria calça. O menino ficou paralisado. O cheiro de sangue misturado com o suor do medo criava uma atmosfera sufocante. Sua visão romântica do cangaço começou a desmoronar naquele momento. "Menino!" chamou Lampião. "Vem cá." Zé Pequeno se aproximou com pernas bambas. "Tu viu o que acontece com quem tenta me enganar?" O garoto apenas acenou com a cabeça, incapaz de falar. "Isso é necessário. Se a gente não mostrar quem manda, vira bagunça. Tu entende?" "Eu entendo, seu Lampião. Espero que entenda mesmo, porque agora tu faz parte disso." O bando saiu da venda levando tudo de valor que encontraram. Dinheiro, cachaça, munição, alguns tecidos. O comerciante ficou no chão, gemendo e tentando estancar o sangue da orelha cortada. Durante a cavalgada que se seguiu, Zé Pequeno permaneceu em silêncio. A imagem do homem mutilado não saía da sua cabeça. Aquilo era justiça? Era assim que os heróis se comportavam? "Tu tá muito quieto, menino", observou Sabonete, cavalgando ao seu lado. "Tô pensando no que aconteceu lá." "E o que tu achou?" Zé Pequeno hesitou. Não queria parecer fraco diante dos cangaceiros. "Achei que talvez fosse meio demais. Cortar a orelha do homem." Sabonete riu sem humor. "Demais?
Tu não viu nada ainda, moleque? Aquilo ali foi carinho perto do que a gente às vezes tem que fazer. Mas o homem não fez nada tão grave assim. Não fez nada grave? Sabonete parou o cavalo bruscamente. Escuta bem, fedelho. Aquele desgraçado vendeu armas para os soldados que mataram 3 dos nossos na semana passada. Tu acha que merecia só uma orelhada? A informação atingiu Zé Pequeno como um soco no estômago. Ninguém havia lhe contado isso antes. Talvez houvesse mais na história do que ele compreendia. Mas a dúvida já havia se instalado em sua mente como uma semente venenosa. Naquela tarde acamparam numa fazenda abandonada, suas paredes de taipa meio desmoronadas pela ação do tempo e da chuva. Ali, Zé Pequeno teve sua primeira aula de tiro. Lampião montou algumas latas numa cerca e entregou a espingarda velha ao menino. Atira na primeira lata. Zé Pequeno ergueu a arma, tentando imitar os gestos que via nos filmes de bang-bang que passavam na cidade. O recuo da espingarda o derrubou no chão, para a diversão geral dos cangaceiros. Levanta daí e tenta de novo, ordenou Lampião. E dessa vez segura firme. Foram necessárias 20 tentativas, até que o menino conseguisse acertar o primeiro alvo. Suas mãos ficaram dormentes de tanto segurar a arma pesada, e seu ombro doía terrivelmente. Tá começando a entender por que cangaceiro não é brincadeira? Perguntou Corisco. Tô sim, senhor. Não, não tá não. Tu ainda pensa que isso aqui é aventura. Mas vai aprender. À noite, sentados ao redor de uma fogueira fraca, os cangaceiros contaram histórias. Zé Pequeno esperava ouvir relatos heróicos de batalhas gloriosas. Mas o que escutou foi bem diferente. Tu lembra do Zé Baiano? Disse Volta Seca. Aquele que a volante pegou em Piranhas? Lembro, respondeu Sabonete cuspindo no fogo. Arrancaram os olhos dele antes de matar. E o Antônio Pequeno? Os soldados enterraram ele vivo até o pescoço e deixaram as formigas comerem. Zé Pequeno sentia o estômago embrulhar com cada história. Onde estavam as aventuras românticas, os duelos honoráveis, a vida glamourosa que imaginara? Por que vocês continuam sendo cangaceiros, então? Perguntou, a voz saindo como os homens se entreolharam. Foi Lampião quem respondeu. Porque não tem volta, menino. Uma vez que tu mata o primeiro homem, já era. Tu vira inimigo da lei e dos poderosos. Não tem como voltar para a vida normal. Mas antes de ser cangaceiro, o senhor não era normal? Lampião ficou olhando para o fogo por um longo tempo. Eu era vaqueiro numa fazenda lá pro lado de Vila Bela. Tinha uma namorada. Pensava em casar, ter filhos. Vida simples, mas honesta. O que eu? Aconteceu que um dia uns soldados chegaram procurando não sei que ladrão de gado. Resolveram que eu servia de bode expiatório. Me prenderam, me bateram, me humilharam na frente da minha mulher. Quando saí da cadeia, ela tinha casado com outro. A voz de Lampião havia ficado dura, amarga. Foi aí que eu entendi que nesse mundo tu é o lobo ou é a ovelha. Resolvi ser lobo. E se arrependeu? Arrependimento é coisa de gente que tem escolha, menino. Eu não tenho mais escolha. Nenhum de nós tem. Naquela noite, Zé Pequeno demorou ainda mais para conseguir dormir. As palavras de Lampião ecoavam em sua mente. Será que ele também havia perdido sua chance de escolher? Será que já era tarde demais para voltar? O menino olhou para o céu estrelado, pensando na mãe. Estaria ela chorando naquele momento? Estaria se perguntando se algum dia tornaria a ver o filho? Uma lágrima escorreu pelo rosto sujo de Zé Pequeno. Rapidamente a enxugou, com medo de que alguém percebesse. Cangaceiro não chorava. Cangaceiro não tinha saudade. Cangaceiro não se arrependia. Mas ele ainda era só um menino de 12 anos que queria voltar para casa. O terceiro dia trouxe a primeira operação de verdade. Iam assaltar uma fazenda cujo dono, segundo Lampião, precisava de uma lição. O coronel Tibúrcio pensa que manda na região toda, explicou o líder enquanto cavalgavam. Não paga o que deve, maltrata os trabalhadores, estupra as filhas dos vaqueiros. Chegou a hora de mostrar para ele que tem gente acima dele. Desta vez,
Zé Pequeno se sentiu um pouco melhor. Finalmente fariam justiça de verdade, punindo um opressor dos pobres. Talvez não fosse tão ruim assim ser cangaceiro. A fazenda era grande, com uma casa grande e imponente e várias construções menores espalhadas pelo terreiro. Havia gado pastando nos campos ao redor e muitos trabalhadores circulando. O ataque foi rápido e coordenado. Os cangaceiros surgiram de várias direções ao mesmo tempo, gritando e atirando para o ar. O pânico se instalou imediatamente. Zé Pequeno viu mulheres correndo com crianças no colo, homens se jogando no chão, animais disparando em todas as direções. O barulho era ensurdecedor. Gritos, tiros, relinchos de cavalos assustados. "Cadê o coronel Tibúrcio?" berrou Lampião no meio do caos. Um vaqueiro tremendo apontou para a casa grande. "Tá lá dentro, capitão, com a família." Lampião marchou em direção à casa, seguido pelos outros cangaceiros. Zé Pequeno foi junto, o coração batendo descompassado. Encontraram o coronel na sala, um homem grande de barba grisalha, tentando proteger uma mulher loira e duas meninas pequenas. Todas choravam de medo. "Coronel Tibúrcio", disse Lampião, tirando o chapéu numa falsa cortesia. "Que prazer revê-lo." "Lampião, que tu quer na minha casa?" "Tu sabe muito bem o que eu quero." "Cadê o dinheiro que me deve?" "Eu não te devo nada." O tapa veio tão rápido que Zé Pequeno nem viu. O coronel cambaleou, sangue escorrendo do nariz. "Não minta pra mim, Tibúrcio. Tu sabe quanto custou a mercadoria que comprou do meu pessoal." As duas meninas, que não deviam ter mais de 6 ou 7 anos, choravam desesperadamente. A mãe tentava consolá-las, mas também estava apavorada. Foi então que Zé Pequeno percebeu algo que o deixou ainda mais confuso. Uma das meninas se parecia muito com sua irmã caçula, que havia morrido de febre 2 anos antes. O coronel, vendo que não tinha escapatória, indicou um baú no canto da sala. "Tá tudo ali, pega e vai embora." Corisco abriu o baú e assoviou admirado. "Isso aqui é uma fortuna, capitão." Lampião pegou alguns punhados de dinheiro e distribuiu entre os homens. Zé Pequeno recebeu sua parte. Mais dinheiro do que havia visto na vida toda, mas não sentia alegria alguma. "Agora a segunda parte do pagamento", disse Lampião, virando-se novamente para o coronel. "Segunda parte? Mas tu já levou tudo." "O dinheiro é pelos negócios. Agora tu vai pagar pelas outras coisas que fez." Lampião fez um sinal para a Volta Seca, que agarrou a mulher do coronel. "Não!" gritou o fazendeiro. "Deixa ela fora disso. Tu não deixou as filhas dos teus vaqueiros fora quando resolveu se divertir com elas", respondeu Lampião friamente. Zé Pequeno entendeu o que ia acontecer. Seu estômago se revirou. Aquilo não era justiça. Era vingança suja, cruel. "Eu, Lampião", disse, a voz saindo trêmula. "As meninas estão vendo." O líder dos cangaceiros olhou para ele com olhos duros como pedra. "Meninas crescem. Melhor que aprendam cedo como o mundo funciona." Naquele momento algo morreu dentro de Zé Pequeno. A última fagulha de admiração que ainda sentia por Lampião se apagou para sempre. Zé Pequeno saiu da casa grande antes que o pior acontecesse. Não conseguia mais ficar ali, vendo aquilo. Sentou-se nos degraus da varanda, as mãos tremendo, para bloquear os sons que vinham lá de dentro. Um dos vaqueiros da fazenda se aproximou devagar. Era um homem idoso, de cabelos brancos, que o observava com uma mistura de pena e raiva. "Tu é muito novo para andar com essa gente, menino." Zé Pequeno levantou os olhos, mas não respondeu. "Eu conheci teu pai", continuou o vaqueiro. "João Pequeno, homem direito, trabalhador, deve estar se revirando na cova vendo o filho virar bandido." "Meu pai morreu quando eu era pequeno", murmurou Zé Pequeno. "Morreu, sim, de tanto trabalhar para sustentar a família. E agora tu tá aqui, fazendo o contrário de tudo que ele ensinou." As palavras atingiram o menino como chicotadas. Ele se lembrava vagamente do pai, um homem magro, sempre cansado, que chegava em casa com as mãos calejadas de tanto trabalhar na roça dos outros.
Eu queria uma vida melhor, sussurrou. Vida melhor não se constrói em cima da desgraça dos outros, menino. Teu pai sabia disso. Por isso mesmo, sendo pobre, era respeitado. Os gritos que vinham da casa se intensificaram. Zé Pequeno tampou os ouvidos, mas não conseguia fugir do som. O vaqueiro o observou com expressão triste. Ainda dá tempo de sair dessa vida, garoto. Tu é novo, pode recomeçar. Não dá mais tempo, respondeu Zé Pequeno, repetindo as palavras que ouvira de Lampião. Não tem em volta enquanto a gente tá vivo. O difícil é ter coragem para dar meia volta. Quando os cangaceiros finalmente saíram da casa, Zé Pequeno viu que Lampião trazia uma corrente de ouro no pescoço. Volta Seca carregava um rifle novo. Corisco mastigava um pedaço de queijo como se nada tivesse acontecido. Vamos embora, ordenou Lampião. A volante não deve estar longe. Durante a cavalgada, Zé Pequeno notou que carregava nas alforjas alguns objetos que não lembrava de ter pego. Um relógio de ouro, umas pulseiras, alguns anéis. Alguém havia colocado aquilo ali. Agora ele também era ladrão, quisesse ou não. Pararam numa grota rochosa para dividir o produto do assalto. Lampião distribuía o dinheiro e os objetos de valor entre os homens. Quando chegou a vez de Zé Pequeno, o menino hesitou. Eu não quero minha parte. Todos pararam de contar o dinheiro e olharam para ele. Como é que é? Perguntou Lampião, a voz perigosamente baixa. Eu não fiz nada para merecer. Só fiquei olhando. Tu fez parte da operação. Quem faz parte leva a parte. Mas eu não quero. O silêncio que se seguiu foi tenso. Zé Pequeno podia sentir os olhares dos outros cangaceiros sobre ele. Sabia que havia cometido um erro grave. Tu tá com pena do coronel? Perguntou Corisco. Não é pena. É que não me sinto direito pegando. Lampião se aproximou devagar. Menino, tu tá começando a me decepcionar. Primeiro reclama dos métodos, agora não quer a parte. Tu quer ser cangaceiro ou não? Quero, seu Lampião. Mas nada. Ou tu é dos nossos, ou tu não é. Não tem meio termo. Zé Pequeno pegou o dinheiro e as joias com mãos trêmulas. O peso do ouro parecia queimar seus dedos. Sabia que ao aceitar aquilo, estava cruzando uma linha da qual talvez não conseguisse mais voltar. Naquela noite, acamparam numa caverna conhecida apenas pelos cangaceiros. Era um lugar seguro, mas úmido e frio. Zé Pequeno se encolheu no canto mais distante, observando os outros homens. Eles pareciam perfeitamente à vontade com o que haviam feito. Sabonete limpava suas armas com o mesmo cuidado de sempre. Volta Seca brincava com um anel que havia roubado, fazendo-o deslizar pelos dedos. Corisco contava piadas sujas que faziam os outros rirem. Só Lampião permanecia sério, os olhos fixos na entrada da caverna. Capitão, disse Sabonete, o menino tá muito mole. Talvez seja melhor mandar ele embora antes que vire problema. Não, respondeu Lampião sem desviar o olhar. Ele vai endurecer. Todos endurecem mais cedo ou mais tarde. E se não endurecer? Lampião finalmente olhou para Zé Pequeno. Aí ele vai morrer, simples assim. O menino sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não era uma ameaça. Era apenas a constatação de um fato. No mundo dos cangaceiros, os fracos não sobreviviam. No quarto dia, Zé Pequeno matou seu primeiro homem. Aconteceu durante um tiroteio com uma patrulha de soldados que os encontrou próximo a um açude. Os cangaceiros estavam descansando quando os tiros começaram a voar. Foi um combate rápido e violento. Zé Pequeno se escondeu atrás de uma pedra, sua espingarda nas mãos. Um soldado jovem, não muito mais velho que ele, apareceu correndo entre as árvores. Seus olhos se encontraram por um instante. O soldado levantou o rifle. Zé Pequeno atirou primeiro. O tiro pegou o soldado no peito. O rapaz cambaleou, olhou para baixo vendo o sangue que brotava da ferida, depois caiu de costas. Seus olhos permaneceram abertos, fixos no céu, mas já não viam mais nada. O menino ficou paralisado, olhando para o que havia feito. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a arma.
O cheiro de pólvora queimada misturava-se com o odor metálico do sangue. Primeira vez? Perguntou Corisco, aparecendo ao seu lado. Zé Pequeno apenas acenou com a cabeça. Fica mais fácil depois. Na terceira ou quarta vez, tu nem pensa mais. Mas não ficou mais fácil. Durante dias, Zé Pequeno via o rosto do soldado morto toda vez que fechava os olhos. O rapaz tinha olhos claros, como os dele. Talvez tivesse família esperando em casa. Talvez tivesse sonhos, planos para o futuro. Agora não tinha mais nada, por causa de Zé Pequeno. Tu tá diferente, observou Lampião certa manhã, enquanto cavalgavam por uma estrada poeirenta. Como assim, seu Lampião? Mais quieto, mais maduro. Matar o primeiro homem faz isso com a gente. O senhor lembra do primeiro que matou? Lampião ficou em silêncio por um tempo. Lembro. Era um capanga do coronel que me prendeu. Chamava Zé da Cruz. Homem grande, forte. Eu era mais novo que tu é hoje. Como foi? Difícil. Fiquei doente depois, vomitando por 3 dias. Achei que ia morrer de desgosto. E passou? Passou. Teve que passar. Senão eu não estaria aqui conversando contigo. Zé Pequeno entendeu que aquela era mais uma lição. No mundo dos cangaceiros, até o remorso era um luxo que não se podia permitir por muito tempo. Mas à medida que os dias passavam, o menino percebia que algo fundamental havia mudado nele. Não era apenas o fato de ter matado, era como se um véu tivesse sido arrancado dos seus olhos, revelando o mundo como ele realmente era. Cruel, injusto, sem heróis nem vilões claros. As histórias que ouvira sobre Lampião eram parcialmente verdadeiras. Ele realmente protegia alguns pobres e punia alguns poderosos, mas também roubava, matava e torturava quando achava necessário. Era um homem complexo, nem completamente bom, nem completamente mau, como todos os outros. A revelação final veio 2 semanas depois, quando o bando atacou um comboio de mercadores. Zé Pequeno participou ativamente pela primeira vez, ajudando a cercar os viajantes e recolher os bens roubados. Entre as vítimas estava um homem idoso que o fez lembrar de seu avô. O velho implorava para que não levassem um baú pequeno que carregava. Por favor, capitão, suplicava. Isso aqui é tudo que tenho. É o dinheiro para comprar remédio para minha neta doente. Lampião examinou o conteúdo do baú, algumas notas amarrotadas e umas moedas de prata. Quanto vale a vida da menina? Perguntou. Como assim, capitão? Tu ouviu? Quanto tu paga pela vida dela? O velho entendeu. Com lágrimas nos olhos, entregou todo o dinheiro. Lampião pegou metade e devolveu o resto. Pronto, comprei meia vida. A outra metade tu vai ter que conseguir em outro lugar. Depois que os mercadores partiram, Zé Pequeno se aproximou de Lampião. Que o senhor fez aquilo? Podia ter levado tudo. Podia, mas às vezes é bom deixar as pessoas com esperança. Gente desesperada faz besteira. Gente esperançosa fica quieta. E se a menina morrer por falta do remédio? Lampião deu de ombros. Aí ela morre. Gente morre todo dia no sertão. Por doença, por fome, por bala perdida. Uma a mais ou a menos não faz diferença. Naquele momento, Zé Pequeno compreendeu completamente quem era Virgulino Ferreira da Silva, o homem por trás do mito de Lampião. Não era um herói romantizado nem um vilão absoluto. Era simplesmente um sobrevivente que havia aprendido a viver num mundo onde a compaixão era fraqueza e a crueldade, necessidade. E ele, Zé Pequeno, estava se tornando igual. A transformação era sutil, mas constante. Suas mãos pararam de tremer quando segurava as armas. Seus pesadelos ficaram menos frequentes. Começou a dormir melhor mesmo nas noites frias da Caatinga. Quando assaltavam, ele já não desviava mais o olhar das vítimas. Quando matava, não vomitava depois. Quando ouvia os gritos dos torturados, conseguia manter a expressão neutra. Estava se tornando um cangaceiro de verdade. E a parte mais assustadora era que começava a se sentir orgulhoso disso. 3 meses depois de ter deixado a fazenda do Coronel Antônio, Zé Pequeno era outro menino.
mais magro, mais duro, com olhos que haviam visto coisas demais para sua idade, as mãos calejadas de tanto empunhar armas, o rosto queimado de sol e marcado por uma cicatriz pequena no queixo, lembrança de um combate com soldados. Lampião o observava com aprovação. "Agora tu tá começando a jeito", disse certa tarde, enquanto limpavam as armas depois de um assalto bem-sucedido. "Obrigado, seu Lampião. Tu lembra como era quando chegou aqui? Medroso, cheio de escrúpulos, querendo ser herói de história." Zé Pequeno sorriu amargamente. "Lembro, era um menino bobo." "Era. Agora é um cangaceiro." Fez por merecer. Mas à noite, quando os outros dormiam, Zé Pequeno às vezes ainda pensava na mãe. Será que ela sabia o que ele havia se tornado? Será que ainda rezava por ele todas as noites, pedindo a Deus que trouxesse o filho de volta? Ele mesmo já não sabia se queria voltar. A vida na Caatinga era dura, perigosa, mas tinha uma liberdade selvagem que o viciava. Não precisava obedecer patrão, não precisava baixar a cabeça para coronel, não precisava aceitar humilhação de ninguém. Era respeitado, temido, poderoso. Mas era feliz? A resposta veio numa manhã de dezembro, quando encontraram o corpo de Volta Seca crivado de balas numa estrada próxima a Juazeiro. Os soldados haviam conseguido cercá-lo durante uma missão solitária. Segundo as marcas no corpo, ele havia resistido até o fim, matando pelo menos 3 soldados antes de cair. Zé Pequeno olhou para o cadáver do companheiro e tentou sentir alguma coisa. Tristeza, raiva, pelo menos pena. Mas não conseguiu. Estava emocionalmente anestesiado, como um doente sob efeito de morfina. Era um bom soldado, disse Lampião, fazendo o sinal da cruz sobre o corpo. Era sim, concordaram os outros. Enterraram Volta Seca numa cova rasa, marcada apenas por um monte de pedras. Não havia tempo nem segurança para cerimônias elaboradas. Na vida dos cangaceiros, até a morte era apressada e sem dignidade. Naquela noite, Zé Pequeno fez uma descoberta terrível. Não conseguia mais se lembrar direito do rosto da mãe. A imagem havia desbotado em sua memória, como uma fotografia velha deixada ao sol. Tentou forçar a lembrança, mas só conseguiu evocar fragmentos. O sorriso desdentado, as mãos calejadas, o cheiro de sabão de coco. O resto havia se perdido para sempre. Foi então que compreendeu o preço real de sua escolha. Não havia perdido apenas a inocência ou a infância. Havia perdido a capacidade de amar, de se emocionar, de ser verdadeiramente humano. Havia se tornado exatamente aquilo que sonhara. Um cangaceiro, livre, poderoso, temido e completamente vazio por dentro. O sertão havia cobrado seu tributo, como sempre fazia. Zé Pequeno descobriu que algumas vitórias são indistinguíveis das derrotas, e alguns sonhos realizados transformam-se nos piores pesadelos. Mas já era tarde demais para lamentos. Como disse Lampião, não havia volta. Uma vez cangaceiro, sempre cangaceiro. Até a morte era tudo que restava para meninos como ele, no sertão sem lei do Nordeste brasileiro.